Olá, então, bem-vindos a este Washington Fora de Horas. Este é um serviço de informação do serviço em português da Voz da América. Estamos aqui diariamente convosco de segunda a sexta durante 30 minutos para vos trazermos notícias de todo o mundo com enfoque em África, sobretudo na África lusófona. Convosco nesta terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021, está convosco Ana Guedes, que vos saúda. Esperamos contar com a vossa companhia nos próximos 30 minutos. Nós vamos ter aqui informações da África lusófona, informações e notícias do mundo, também aqui todos os dias. E esta é uma manhã que acordou aqui na área de Washington com bastante frio, mas prevê-se que a temperatura registre o máximo de 11 graus positivos. Neste momento estão 4 graus centígrados. Esperamos que aqueça durante todo o dia e que onde vocês se encontrem a temperatura seja um bocadinho mais amigável, porque de facto, quanto a mim, eu prefiro o calor. Mas vamos então aqui às notícias. Começamos nesta manhã terça-feira com Angola, onde o Parlamento aprovou o Orçamento Geral para 2022 apenas com votos do MPLA. A proposta do Orçamento Geral do Estado, o OGE, para 2022, avaliada em 18,7 milhões de kwanzas, foi aprovada na manhã desta terça-feira com 153 votos a favor do MPLA, 53 votos contra da UNITA e da Casa CE, e o PRS, os três do PRS, abstiveram-se. Segundo a Presidente da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, Ruth Mendes, a proposta do OGE para 2022 sofreu muitas alterações, com modificações orçamentais em quase todos os setores, desde a educação à saúde, das obras públicas à energia e águas. No setor da saúde, por exemplo, os deputados recomendaram o ingresso e a promoção dos profissionais de saúde e das carreiras do regime geral para o preenchimento de vagas nas novas estruturas a serem criadas, portanto, os novos hospitais a serem criados, tal como foi anunciado pelo Presidente, no âmbito dos planos de investimento público e integrado de intervenção dos municípios. Os deputados recomendaram ainda ao Executivo o fomento na aquisição e distribuição de medicamentos para as doenças mais comuns, nomeadamente as diarreicas, bem como na compra de vacinas de rotina. Recomendaram também que o projeto Nascer Livre para Brilhar, da Primeira-Dama, sejam retirados, portanto, a esse projeto, 3 mil milhões de kwanzas, para serem alocados aos programas de combate à malária e de combate à tuberculose. Entretanto, o governo angolano e o Sindicato da Função Pública estão a negociar, mas a ameaça de greve continua. Uma greve geral na função pública, já no início do próximo ano, com mais de 40 mil funcionários em protesto, pode ser a resposta a um eventual aumento salarial sem a atualização das categorias, conforme reafirma a Federação dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços, a 24 horas do regresso à mesa das negociações. Esta é a mensagem que os sindicatos vão apresentar amanhã, quarta-feira, no frente a frente com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, após terem detectado alterações nas suas propostas que relegam para segundo plano trabalhadores do regime geral a caminho da reforma. O memorando assinado em setembro com representantes da Casa Civil da Presidência da República presentes vai estar em discussão quando, em vários círculos da sociedade, é dado como certo um aumento salarial em dezembro deste ano ou janeiro do próximo. São 41.444 que estão à espera de verem atualizadas as suas categorias. Muitos deles estão, como dissemos, a caminho da reforma. O presidente da Federação Sindical Custódio Cupassala, que diz estar a par de tudo, embora sem nada oficial, alerta que o cenário de maio último, à altura das greves nos governos provinciais, administrações municipais e departamentos ministeriais, pode estar de regresso. Entretanto, o Sindicato dos Enfermeiros de Luanda condenou hoje o recrutamento de novos profissionais para substituir os médicos em greve e manifesta solidário com os grevistas. O secretário-geral Alfonso Quileba disse à Voz da América que a requisição civil prevista na lei
não se aplica ao caso de paralisação dos médicos. Isso só é possível, disse Quileba, em caso de sinistro ou calamidade. Quileba fez estas declarações na sequência da denúncia feita ontem pela médica Jandira da Silva, segundo a qual o Ministério da Saúde estará a recrutar militares e médicos recém-formados para assegurar a assistência aos doentes. Enquanto isso, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, avisou em conferência de imprensa ontem que a instituição vai aplicar faltas se os grevistas não voltarem ao trabalho. Este é um tema de uma reportagem alargada que vamos ter na nossa emissão de rádio daqui a poucas horas. Ainda em Angola, a Delegação Provincial da Inspeção-Geral da Administração do Estado do Kwanza Sul, acompanhada dos inspetores da SIC, procederam à detenção do diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística da Administração Municipal do Ebo. Moisés Bernardo Sermão Soares foi apanhado em flagrante delito quando falsificava a assinatura do administrador municipal e de outros documentos referentes aos projetos ligados ao Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, na tentativa de ludibriar a equipa que inspecionava e que ali se deslocara em trabalho. O funcionário é acusado do crime de improbidade pública e falsificação de assinatura. Nós já iremos aqui a notícias de Moçambique, mas vamos ver quem, entretanto, está connosco nesta manhã de terça-feira. Temos o Nóbrega desde o Namibe, Angola. Temos também connosco o Mauro Feliciano, ele está no Lubango, Willa. Como é que vai a Willa e como é que vai o Namibe? Temos também connosco o nosso amigo que nos envia diariamente saudações e votos de paz para todo mundo. Ele é o Sebastião Domingos Simão. Não se esqueça, a Voz da América está aqui diariamente, 30 minutos com notícias e informação de todo o mundo. Temos também o Admir, que acabou de entrar, ele está no UIJ. O UIJ, onde nos chegou, e poderão ver na nossa página na internet, em www.voaportugues.com, um excelente trabalho do nosso correspondente sobre plásticos, reciclagem de plásticos e como ali se está a aproveitar os plásticos que são desperdiçados. Temos a enviar-nos saudações desde Espanha, o José Manuel. Ora, saudações para a Espanha. Temos também connosco Rui Zeca, faz bem, ele diz, ele está em Moçambique, dizer que ama o vosso programa e tenham um voto de uma boa terça-feira com calor muito intenso. Ora, calor muito intenso em Moçambique, que não é o caso aqui nesta área. Temos também connosco o Bento Adriano, diz boa tarde, está na cidade do Lubito, onde está quente, ora aqui a fazer-me pirraça, porque aqui está frio. Temos também o IJ Angola, o Eduardo Lopes, e desde a Huila, município, a província da Huila, pois ele escreveu município, mas depois não escreveu qual município, o Costa Pedro Cacolete. Ora, vamos aqui continuar com notícias, não se esqueçam, nós estamos aqui todos os dias, 30 minutos com notícias para si. Como eu disse, vamos a Moçambique. Antigos guerrilheiros da RENAM vão integrar uma unidade de elite da polícia, unidade de intervenção rápida. A força anti-motim da polícia moçambicana, satisfazendo assim uma das principais reivindicações do Ossuf Momad relativamente ao processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração, conhecido pela sigla TDR. Os guerrilheiros que vão fazer parte desta unidade de elite, cujo número não foi revelado, foram treinados em Nhamatanda, na província de Sofala, um dos bastiões da RENAM no tempo da Guerra Civil. O líder da RENAM, Ossuf Momad, havia manifestado na semana passada algum desconforto pelo facto de os guerrilheiros não fazerem parte das forças policiais como preconizam os acordos assinados com o governo. Para Fernando Gonçalves, o presidente do MISA Moçambique, são iniciativas como estas que vão contribuir para a consolidação da paz, porque retiram da RENAM a argumentação para o retorno às hostilidades militares. Por seu lado, o investigador e académico Kautan Cadeado concorda haver aqui uma demonstração clara de uma vontade política de fazer andar o processo de paz, quer da parte do governo, quer do lado da RENAM, e para quem tem dúvidas, diz ele, ao ver esta integração,
pode perceber como um sinal de chamariz para outros também acreditarem no processo. Continuamos em Moçambique, onde as organizações dizem que mulheres e raparigas são as principais vítimas da guerra em Cabo Delgado. Estas são organizações que trabalham com mulheres no norte de Moçambique e que consideram que o terrorismo em Cabo Delgado tornou ainda mais degradante a situação das mulheres e das raparigas e apelam à união dos esforços na proteção daquele grupo. Estas organizações acrescentam se antes da violência extrema a situação das mulheres e raparigas já era preocupante, com o extremismo ela piorou e agora fogem da insurgência e sofrem de diferentes formas de violação dos seus direitos. Beatriz Focus, por exemplo, da organização Amuleide, diz que em Cabo Delgado ela conta que para conseguir o transporte de Palma para Pemba, as mulheres sofreram muita violência e só engoliam. E as que conseguiram chegar a Pemba continuaram a sofrer violência. Por seu lado, a pesquisadora Edna Sidum diz que a violência baseada no género aumentou com o conflito terrorista e dá como exemplo um dos maiores centros de acolhimento de deslocados, em Metus, onde, segundo ela, os homens usam do seu poder e da sua força para descontar as suas frustrações dos conflitos nas mulheres, mesmo sabendo que elas também são vítimas desse conflito. Pode ler e ouvir a reportagem na íntegra na nossa página na internet, em voaportugues.com. E nós vamos já à Guiné-Bissau, nesta terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Aproximamos-nos rapidamente do final do ano para saudar a Nhamica Alves, que está connosco desde São Paulo, no Brasil. Temos também connosco, ora, antes que estas coisas me saltem aqui e eu não consigo ver bem os nomes, temos Maria Moisés, ela está no Cunene, em Angola. Temos também desde Luanda o Filomeno Carmona. Temos também connosco Júlio António Trindade Carlos, ele está o Acocungo, onde nos envia votos de bom trabalho. Ora, também esperamos que estejam a ter uma boa jornada laboral, todos vós que estão a trabalhar. Temos também Augusto Sambambi, que nos envia saudações a partir do Uambo. Temos o Mires Namua Uchau, que nos dá as boas tardes. Ora, eu dou-lhe os bons dias, uma vez que aqui é ainda manhã. Temos o Suleiman Daramé, está na Guiné-Bissau, diz ele, a sua querida Guiné-Bissau. A Cássio Cozinha está em Moçambique, mais precisamente em Maputo, de onde nos elogia o programa. Nós agradecemos, porque aqui estamos, como disse, todos os dias 30 minutos com informação. Temos também connosco, está no Namibe, em Angola, e o nome dele é, vou tentar soltar, Waidombinda Oikale, creio eu, Sikale, portanto, Waidombinda Sikale, portanto, se não estou a pronunciar bem o seu nome, as minhas desculpas. Temos desde Maputo, Moçambique, o Nelson da Virgínia, em Goca, e temos também connosco Claudino Maci, que ele está em Inhambane, Moçambique. Ora, nós vamos continuar aqui com esta emissão. Guiné-Bissau, o FMI alerta que o país tem a dívida pública mais alta da União Monetária da África Ocidental, a UEMOA. Segundo o chefe da missão do FMI para a Guiné-Bissau, José Giron, este aconselhou o governo do primeiro-ministro Nabi a tomar medidas para equilibrar o próximo orçamento. O FMI concluiu recentemente que houve uma evolução positiva nas metas que tinham sido acordadas com o governo, visando a retoma do programa de cooperação entre o FMI e Bissau, mas deixou recado para que o governo controle a dívida pública. Ora, a dívida pública da Guiné-Bissau está na ordem dos 79% do seu produto interno bruto, o que ultrapassa o limite máximo de 70% que foi estabelecido no âmbito dos critérios de convergência da UEMOA, União Económica e Monetária do Oeste Africano. Mas o ministro das Finanças da Guiné-Bissau, João Fadiá, acredita que as medidas que foram acordadas com o FMI, contidas no Orçamento Geral de Estado de 2022, vão ajudar o país a reduzir gradualmente a dívida. O ministro Fadiá diz que o FMI, o representante do FMI, vai voltar a avaliar em março o desempenho macroeconómico do governo,
para se ver se haverá ou não então condições para avançar para negociações para a assinatura de um programa de cooperação financeira e exortou as autoridades guineenses, o José Giron, portanto, o representante para a Guiné-Bissau, exortou, como eu dizia, as autoridades guineenses a serem equilibradas na execução do Orçamento Geral de Estado. Em Cabo Verde, o Ministério Público anunciou hoje que foram detidos 4 homens suspeitos de autoria de crimes de abuso sexual de crianças e um por agressão sexual. O Ministério Público diz em comunicado que as vítimas de abuso sexual têm entre 7 e 13 anos e a vítima de agressão sexual é uma jovem mulher de 20 anos. Apenas 2 dos agressores ficaram a aguardar julgamento em prisão preventiva, os outros foi-lhes aplicada uma medida de coação, de apresentação periódica às autoridades e foram proibidos de se aproximarem ou contactarem as vítimas. Os agressores têm idades entre os 17 e os 46 anos de idade. O comunicado do Ministério Público refere igualmente que algumas das vítimas são familiares dos agressores. Os casos de violação de menores em Cabo Verde têm aumentado muito nas últimas semanas e provocaram uma onda de protestos e indignação nas redes sociais e na imprensa, com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro a pedirem mão dura à Justiça ou mão dura da Justiça. Vamos a São Tomé e Príncipe, onde uma missão técnica de inspeção da Organização Internacional da Aviação Civil é esperada em 2022 para avaliar então medidas internas prescritas visando remover São Tomé e Príncipe da lista negra deste organismo. A Organização Internacional da Aviação Civil vai fiscalizar e avaliar o cumprimento das medidas prescritas às autoridades da aviação civil local. As autoridades têm em curso negociações avançadas com 3 companhias aéreas estrangeiras que mostraram interesse em operar a partir de São Tomé e Príncipe. O relatório anual sobre o estado da segurança alimentar e nutrição em África foi lançado conjuntamente pela Comissão da União Africana, a FAO, e a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, a UNECA. A fome no continente africano, segundo estas 3 organizações, agravou-se substancialmente desde 2013 e a maior parte desta deterioração ocorreu entre 2019 e 2020. Acredita-se, todavia, que a situação se tenha deteriorado ainda mais em 2021, porque não houve qualquer abrandamento das principais causas da fome. As 3 agências que estão por detrás do relatório apelam aos países africanos para que prestem atenção ao apelo para que seja feita uma transformação nos seus sistemas agroalimentares. Em 2020, 281 milhões de africanos estavam subnutridos, um aumento de 89 milhões em relação a 2014, isto segundo o relatório. Há uma variação significativa nos níveis e tendências da fome nas sub-regiões. Por exemplo, cerca de 44% das pessoas subnutridas no continente vivem na África Oriental, 27% na África Ocidental, 20% na África Central, 6,2% no Norte da África e 2,4% das pessoas subnutridas vivem, segundo este relatório, na África Austral. As medidas a curto prazo para enfrentar o desafio da fome incluem países que prestem assistência humanitária e medidas eficazes de proteção social, segundo o relatório. A longo prazo, os países terão de investir na agricultura e setores relacionados, bem como nos serviços de água, saúde e educação. No Uganda, o líder da oposição, Bobi Wine, disse hoje via Twitter que a polícia tinha cercado a sua residência e colocado em prisão domiciliária antes de um comício de campanha planeado para uma eleição local parcial em que ele deveria participar. Recorde-se que Bobi Wine, uma popstar que virou político, ficou em segundo lugar numa tensa eleição presidencial em janeiro último, que devolveu Museveni ao poder para um 6º mandato. Wine deveria fazer hoje campanha por um candidato à oposição num distrito central de Kayunga, onde Museveni também vai realizar um comício.
Na Tunísia, o presidente Kais Saied vai anunciar novas medidas. Sugeriu também que planeia eliminar a Constituição de 2014 e apresentar então um documento alternativo a referendo. Recorde-se que em julho Saied demitiu o governo, suspendeu o parlamento e ficou com uma série de poderes enquanto o país se afundava em crises políticas e económicas agravadas pelo coronavírus. Mais tarde, Saied passou a governar diretamente por decreto e suspendeu partes da Constituição de 2014, a qual tinha instituído um sistema híbrido, presidencial e parlamentar, e que foi visto como um compromisso entre o poderoso partido de inspiração islamista, o Ennahda, e os seus rivais seculares. Vamos ao Mali, onde após 9 anos de presença, a França está de saída militarmente, com tropas a prepararem-se para deixar a última das 3 bases no extremo norte do Mali, atingido pela insurreição e devastado pela pobreza. As tropas francesas, recorde-se, chegaram ao Mali em 2013 para enfrentar os rebeldes filiados na Al-Qaeda ou no Estado Islâmico. Desde então, Paris enviou cerca de 5.100 tropas para a região do Sahel em apoio dos governos locais e das suas forças para combater uma insurreição islamista sempre crescente que deixou milhares de mortos. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou em junho que as forças francesas iam retirar e que esperava que outras forças de países da União Europeia apoiassem o que ele considera ser uma missão essencial de combate ao terrorismo que mantém a Europa segura. O foco das operações francesas será agora numa zona particularmente volátil e estratégica, na convergência de 3 fronteiras, a do Níger, a do Mali e a do Burkina Faso. Os Estados Unidos impuseram restrições de vista a 8 pessoas da República Democrática do Congo, devido ao seu suspeito papel no tráfico ilegal da vida selvagem ou de madeira, disse o Departamento de Estado. A caça e o tráfico ilegais têm sido exacerbados pelo conflito na República Democrática do Congo, com a agitação em romper frequentemente no leste rico em minerais. As reservas naturais são frequentemente apanhadas nos combates, pondo em risco espécies vulneráveis. Entretanto, foi anunciado que as tropas ugandesas não passarão mais tempo no Congo Democrático a ajudar a combater os rebeldes do que o estritamente necessário. Isto foi prometido pelo presidente Félix Tshisekedi em discurso anual sobre o estado da nação. Os 2 vizinhos lançaram ataques de artilharia e aéreos em finais de novembro contra as forças democráticas aliadas acusadas de massacres no Congo Democrático e de bombardeamentos no Uganda. Uganda moveu-se contra estas forças democráticas aliadas, conhecidas pelas siglas ADF, com o consentimento do governo Tshisekedi, após acusá-las de uma série de ataques recentes no seu solo que foram reclamados pelo grupo Estado Islâmico. No Haiti, oficiais dizem que um caminhão que transportava gasolina explodiu, matou mais de 40 pessoas. Os relatos dizem que dezenas de outras pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu quando este país das Caraíbas luta com uma severa escassez de combustível e preços do gás em constante espiral. Um tribunal na Bielorrússia condenou nesta terça-feira o líder da oposição, Sergei Tikhanovsky, a 18 anos de prisão depois de ele ter galvanizado um movimento de protesto sem precedentes contra o líder Alexander Lukashenko no ano passado, isto segundo a imprensa estatal. A esposa de Tikhanovsky, a autoexilada símbolo da democracia bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaya, denunciou este veredicto. E nós estamos a aproximar do final deste Washington Fora de Horas, mas vamos aqui recordar que a Voz da América, ou este Washington Fora de Horas, está aqui de segunda a sexta durante 30 minutos com notícias. Nós apreciamos a vossa companhia e esperamos que continuem sempre acompanhados e que digam a outras pessoas que se juntem a nós. Temos, entretanto, a assinalar aqui também a presença de... Está mesmo aqui a ver se eu me consigo enganar no nome dele.
Kwanzambi, Zolana André, com Deus. O mais fácil é com Deus. Ele está ligado desde a província do Zaire, município do Coimba, em Angola. Temos também Suleiman Daramé, ele está na Guiné-Bissau. Temos também o Acácio Cozinha conosco, que nos dá votos de bom trabalho. Temos também o Jorge Gladiador, desde Cabinda, de onde nos envia um abraço. Jorge, como é que está Cabinda? Temos também connosco o José Pedro, que diz, a partir do mar, plataforma petrolífera. O que é que está numa plataforma petrolífera? Que é isso que eu consigo ler. Temos desde São Tomé, Edna Manuel, e temos o Domingo Ocitas. Ele diz, estou ligado, obrigada por trazerem sempre notícias da África lusófona. Bom trabalho, obrigado também, bom dia de trabalho para todos. Temos desde Luanda, o Sebastião Diogo diz, desde Luanda, onde o presidente criou nova teoria da relatividade da fome. Aliás, este é um trabalho sobre a questão do que o presidente disse, que a fome é relativa. Temos um trabalho na nossa página em português, voaportuguês.com, não se esqueça. Temos lá o que é que as pessoas pensaram dessa afirmação. Temos também connosco o Sérgio Alfeito Júnior, ele está em Moçambique, mas nós então ainda temos aqui as redes sociais que eu gostava de falar antes de me despedir de todo, mas dizer, temos o Ermito Cumbano, está em Nampula, Moçambique. Temos desde a Beira o LPR Mulato, e temos desde Lisboa Obama e Daramé. E temos ainda connosco a partir de o utilizador Chavacumar Uassi. Isto é mesmo para a minha língua ficar entaramelada e não consigo pronunciar os nomes, os vossos nomes, mas o utilizador diz, aqui fala a partir do país dos 140 kilobytes da teoria da relatividade. Ora, estamos a falar de Angola. Temos também Zinga, que diz em Cuo, que diz, a fome é relativa em Angola e aplica-se também em África e no mundo. Aliás, nós tivemos aqui a notícia sobre a questão da subnutrição que se agravou, a subnutrição alimentar que se agravou em África nestes últimos anos. Mas vamos então aqui às redes sociais. Nesta terça-feira, 14 de dezembro de 2021, em que vos saudamos e que dizemos, não se esqueçam, faltam 17 dias para entrarmos em 2022. E este é um dia em que aqui nos Estados Unidos se assinala o massacre de Sandy Hook, a 14 de dezembro de 2012, na escola primária de Sandy Hook, no estado de Connecticut. Adam Lanza matou 20 alunos do primeiro ano e 6 funcionários da escola antes de apontar a arma contra si mesmo, mas naquele dia ele tinha já morto a sua mãe em casa, na casa em que viviam os dois. O tiroteio em Sandy Hook foi, na época, o segundo tiroteio em massa mais mortal aqui nos Estados Unidos, depois do tiroteio de 2007 na Universidade Virginia Tech, no qual um atirador matou 32 alunos e professores antes de cometer suicídio. De referir que este atacante da escola de Sandy Hook, o Adam Lanza, tinha apenas 20 anos de idade. Noutras notas, hoje é o dia da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Ela partilha o dia de aniversário com a famosa rapper e comediante Aquafina, de Crazy Rich Asians. Saúde em Foco é o nosso programa de televisão às sextas-feiras. E vamos falar esta semana sobre o Covid-19 com enfoque na Omicron, a nova variante, a nova estirpe deste coronavírus. Se quiser participar, pode-nos enviar uma pergunta por escrito ou em áudio para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. Também pode colocar uma pergunta em direto, ao vivo, exatamente, enviando-nos o pedido então com o seu número de telefone, o seu nome e de onde nos está a ver, para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466. Portanto, esta sexta-feira vamos falar de Covid-19, vamos fazer a atualização desta doença e vamos falar detalhadamente sobre a nova variante, a Omicron.
Entretanto, nos artigos da Voz da América, em português, no nosso website, o mais lido tem por título: a oposição acusa Presidente da República Angolana de criar elite próxima dele através da adjudicação direta de obras. Nas últimas semanas, João Lourenço autorizou a adjudicação direta de vários contratos de empreitadas, na sua maioria assinados com empresas de governadores e de políticos do partido no poder, o MPLA. Embora a adjudicação direta tenha amparo legal, a oposição considera que é uma estratégia de João Lourenço de criar novas elites e conseguir novos aliados. Pode ler mais sobre esta matéria em voaportugues.com. Na Google, a liderar as pesquisas nesta terça-feira, e esta hora está Steph Curry, a estrela dos Golden Warriors. Está muito perto de entrar para o livro dos recordes da NBA, portanto, o Campeonato Nacional de Basquetebol Americano. Ontem à noite, frente aos Indiana Pacers, ele quase que fez isso, entrar então para o livro de records. Curry precisava de apenas 7 lançamentos de 3 pontos para se tornar o líder de todos os tempos do NBA e assumir o manto do famoso Ray Allen. Curry acertou 5 lançamentos contra o Pacers na vitória de 102-100 dos Warriors, levando à beira desse historial. Dia 17, Steph Curry terá outra oportunidade para entrar no recorde do jogador da NBA com mais lançamentos na história do basquetebol americano. Os Warriors vão jogar então contra os Celtics. Aqui uma notícia para os amantes do desporto, sobretudo do basquetebol. E pronto, vamos então despedir-nos nesta terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021, aproximamos a passos largos de 2022. Eu desejo a todos os nossos estimados amigos boas festas, um bom ano de 2022, pelo menos sempre melhor do que foi 2021, que tem sido estes últimos anos, mas até lá ainda há mais Washington fora de horas, não se esqueçam. Portanto, contamos com a vossa companhia, segunda a sexta, de 30 minutos de informação. Washington fora de horas. De todos se despede Ana Guedes com um abraço, votos de um bom resto de terça-feira. Como sempre, estamos juntos. Bye bye.